Na Idade Média, quando pensamos em castelos, cavaleiros e princesas presas em torres, a última coisa que provavelmente vem à mente é o cheiro. Sim, o cheiro. Porque sejamos honestos, a Idade Média não era exatamente um desfile de fragrâncias, de lavanda e rosas. As mulheres da época, como o resto da população, viviam em um mundo onde a água corrente era um sonho distante, o sabão era um luxo raro e o conceito de desodorante, bem, digamos que não estava nem no horizonte. Então, se você já se perguntou como as mulheres da Idade Média realmente cheiravam, prepare-se para uma viagem olfativa através da história com um toque de humor para não desmaiar na tentativa. Esta é, afinal, uma daquelas histórias chatas para dormir. Então, fique confortável, ajuste seu travesseiro e deixe-se levar pelos aromas medievais. O sono bifásico, um ritmo natural na Idade Média. As pessoas medievais raramente dormiam a noite toda. Sua noite era dividida em 2 períodos distintos. O primeiro sono começava pouco depois do anoitecer, quando o trabalho do dia havia terminado e o fogo no lar estava se apagando. Este primeiro trecho de sono costumava durar cerca de 4 horas e era considerado a parte mais profunda do descanso noturno. Após o despertar frequentemente entre a meia-noite e as 2 da manhã, chegava o momento da chamada vigília. Este intervalo de tempo entre sonhos não era considerado estranho. Ao contrário, estava enraizado na cultura. Durante este momento de tranquilidade, as pessoas rezavam, acendiam o fogão, visitavam os vizinhos ou simplesmente se sentavam para refletir junto às brasas. Alguns até faziam pequenos trabalhos, remendando roupas, afiando facas, preparando a comida para amanhã. Os escritores da época mencionavam esta hora da alma, um momento tranquilo e reflexivo entre os sonhos. Na França e na Inglaterra, foram preservadas fontes que dizem que, entre o primeiro e o segundo sono, Deus está mais próximo. Este período também era um tempo de intimidade entre os esposos, longe do burburinho do dia, sob o olhar dos estranhos. Depois de 1 ou 2 horas de vigília, as pessoas voltavam a dormir, agora para o segundo sono. Durava até o amanhecer, ou o canto do primeiro galo, até que chegava a hora de voltar para o celeiro, para o campo ou para o gado. As pesquisas modernas sobre o sono confirmam que este ritmo bifásico pode ser natural para o corpo. Na ausência de luz artificial, o próprio corpo divide o sono em 2 partes, com um despertar natural no meio da noite. O historiador Roger E. Kirsch detalha isso como a norma do estilo de vida medieval. A transição para um sono monofásico só começou com a chegada da iluminação pública na era industrial. A luz artificial, os horários apertados das fábricas e dos caminhos de ferro forçavam as pessoas a dormir a noite toda, sem descanso. Mas nas aldeias e quintas da Europa, o primeiro e o segundo sono foram preservados até o século XIX. Este conhecimento nos permite compreender melhor o ritmo de vida daqueles tempos. Não foi uma época agitada, mas dividida em descanso e vigília. Mesmo à noite, a noite medieval não era uma escuridão total, mas um tempo de silêncio, um breve respiro entre 2 realidades. Seu sono não era uma fuga do mundo, mas parte de uma vida cotidiana profunda, significativa e muito física. Onde e como os camponeses dormiam? A maioria dos camponeses não só não tinha cama, mas também não tinha um cômodo que pudesse ser chamado de quarto. O principal local para dormir era a sala comum, onde cozinhavam, comiam, fiavam, consertavam ferramentas e passavam a maior parte de suas vidas. Havia bancos ou tábuas de madeira ao longo das paredes, e os que não cabiam se acomodavam diretamente no chão de terra. Dormiam com a mesma roupa que usavam durante o dia.
não tanto por conforto, mas pelo frio. A cama era feita de palha ou feno enfiado em sacos, às vezes coberto com lona grossa ou capas velhas. A gente rica tinha colchões feitos de lã de ovelha, mas entre os pobres, o mais comum era que houvesse apenas montes de feno. O lugar junto ao fogo era especialmente valorizado. Ali se colocavam crianças, idosos e doentes para mantê-los aquecidos pela manhã. Não existia um limite claro entre os animais de estimação e as pessoas. Galinhas, cabras e porcos frequentemente dormiam no mesmo cômodo. O vapor quente que os animais desprendiam os salvava da umidade e das correntes de ar do frio invernal. Nas casas grandes, frequentemente, nem mesmo os proprietários tinham um quarto separado. Uma divisória ou cortina apenas criavam aparência de privacidade. As camas, como móvel independente, começaram a se difundir nos lares camponeses apenas no século XIV. Ainda assim, eram baixas de madeira e sem colchão no sentido moderno, de penas e lã no máximo. No sul da Europa, os camponeses podiam dormir em compartimentos de pedra cobertos com esteiras ou peles de ovelha. E no norte, nos recônditos dos muros, onde o calor do fogão se conservava por mais tempo e havia menos correntes de ar. Às vezes, para os bebês, faziam berços pendurados com estopa fixados a uma viga para afastá-los dos roedores. À noite, a porta era fechada com um pedaço de tecido ou um monte de trapos, e as janelas, se existiam, eram fechadas com venezianas de madeira. O chão era, em sua maior parte, de terra ou argila. Assim, pela manhã, a roupa estava úmida e era difícil levantar. Na sala comum, ouvia-se qualquer estalido, mas o silêncio não era considerado necessário para dormir. O principal era o calor. Falar, estalar, roncar, brasas crepitantes. Tudo isso constituía o tecido sonoro familiar da noite. O sono não era um assunto individual, mas coletivo, parte de uma existência compartilhada como o trabalho ou a comida. Onde não havia muros, os limites entre o privado e o público não eram definidos por portas, mas por regras silenciosas e necessidades. O sono, compartilhado e suas implicações. A cabana do camponês não tinha o luxo da privacidade. À noite, o espaço se transformava em um casulo corporal, quente e comum. Marido, mulher, filhos, bebês, idosos, todos deitados um ao lado do outro, ao longo da parede ou junto ao fogão, juntos, ombro a ombro. Frequentemente, se uniam a eles animais de estimação, cabras, galinhas ou até porcos, especialmente quando fazia frio. Essa forma de dormir não era ditada pelo conforto, mas pela sobrevivência. Os corpos quentes aquecem-se mutuamente melhor do que qualquer lar. Havia poucas mantas. Mais frequentemente, utilizavam cobertores feitos em casa ou roupas velhas dobradas em várias camadas. Se houvesse um mês particularmente frio, ficavam acordados a noite toda, apenas cochilando, virando-se na cama e controlando as crianças. Os recém-nascidos não tinham berço próprio. Eram mantidos nos braços ou colocados entre adultos, cobertos com uma manta. As crianças maiores dormiam com os pés para o fogo, envolvidas em tecido de saco ou no manto do pai, encharcadas de suor e de chuva. A avó ou o avô, se estivessem em casa, sentavam-se mais perto do calor e pegavam o resto do couro ou lã. Essa convivência noturna não era apenas uma necessidade doméstica, mas também parte da norma cultural. O conceito de espaço pessoal na vida camponesa tradicional simplesmente não existia. Até mesmo os recém-casados, nos primeiros dias de seu casamento, dormiam entre os outros com apenas um pedaço de tecido sobre si. Entre a nobreza, a situação era diferente. Mas mesmo ali, os dormitórios com várias camas eram a norma. Criados, tutores, crianças
estavam sempre por perto. Para a gente rica dos castelos, um dormitório podia ser compartilhado por todas as mulheres da casa, irmãs, tias, governantas. Nos quartos destinados aos guerreiros ou serviçais, havia longos bancos ou camas simples, e os homens dormiam em filas como nos quartéis. A moral medieval não percebia tal intimidade como algo vergonhoso. O principal era observar as proibições rituais. Por exemplo, nas normas eclesiásticas do século XIII, há regras que proíbem o marido de tocar sua esposa na cama durante os jejuns. No entanto, compartilhar a cama era uma questão de necessidade, e ninguém se surpreendia que mãe e filho, ou irmão e irmã, dormissem na mesma palha. Os animais também eram considerados parte do círculo doméstico. Uma vaca em um canto sob um telheiro, um porco em um buraco socado com palha. Seu hálito e seu calor cumpriam a mesma função que as paredes, que muitas vezes faltavam. Às vezes, 2 ou 3 famílias viviam em longas cabanas, e as crianças, sem se conhecerem, cresciam nesse sono coletivo. Desta noite juntos, surgiu uma alfabetização corporal especial. Todos sabiam onde estava sua mão, onde não empurrar a avó, onde não empurrar a criança. Rindo, falando, tossindo e sussurrando na noite. Tudo era parte desse sono vivo e de muitas vozes. Foi só no meio da noite, quando finalmente todos adormeciam, que ocorria uma pausa em que se podiam ouvir respirações e brasas crepitantes. Não era apenas um sono, era uma forma de parentesco, cansado e forte, enraizado no corpo e no trabalho. E embora ninguém dormisse tão bem quanto sonha um homem do século XXI, cada manhã se levantavam juntos e continuavam vivendo. Os leitos e coberturas medievais. Em uma cabana de aldeia medieval, não havia colchões de penas ou molas. Em vez disso, usava-se qualquer coisa que pudesse suavizar a rigidez das tábuas ou da terra batida. A variante mais comum era a palha. Era colocada embrulhada em tecido de saco e linho velho, ou simplesmente amontoada no chão. A palha era trocada raramente, uma vez por estação, e às vezes até menos, e no final do inverno tornava-se um leito compactado e espinhoso, cheio de migalhas, poeira e insetos. Os que tinham oportunidade punham por cima peles de ovelha ou pedaços de lã grossa feita em casa. A pele não só os mantinha quentes, mas também repelia pulgas e percevejos. O cheiro de pele de ovelha ofuscava o cheiro humano. A suavidade de tal cama era questionável, mas os camponeses estavam satisfeitos com ela. O corpo acostumava-se à rigidez desde a infância. Nas estações mais quentes, utilizavam molhos de erva seca, musgo ou mesmo trapos velhos, reunidos em um grande fardo. As famílias pobres, frequentemente, dormiam diretamente sobre as tábuas com apenas uma camisa e uma mão debaixo da cabeça em vez de um travesseiro. Em algumas regiões da Europa, utilizavam-se esteiras de cana ou colchões de linho recheados de feno podre, uma solução barata, mas de curta duração. Conhecem-se casos em que num canto da cabana se erguia especialmente um chão sobre troncos, um pódio de madeira, para protegê-lo da umidade. Sobre tal pódio, colocavam-se almofadas de trapos e estopa entre as tábuas para evitar a entrada de ar. Essa estrutura era chamada topchan, ou simplesmente cama. Era construída junto ao fogão para aproveitar seu calor residual. A gente das aldeias ricas tinha camas reais em suas casas, mas mesmo eles frequentemente careciam de colchão, como entendemos. Costumava-se usar uma grande saco de lona recheado de penas ou lã, se disponível. Mas mesmo esses colchões de penas exigiam ventilação e cobertura regular. Caso contrário, parasitas se reproduziriam e um cheiro de podre apareceria. Às vezes eram usados waddles, redes de dormir esticadas sobre uma
estrutura de madeira sobre a qual eram colocadas esteiras de palha. Essas estruturas eram especialmente populares no sul da Europa, onde não era necessário tanto isolamento. Mosteiros e soldados frequentemente utilizavam sacos de tecido grosso, cheios de terra seca ou cinzas quando em campanha. Os próprios tabuleiros, especialmente em edifícios frios, não isolavam o calor e congelavam facilmente. Por isso, frequentemente, era colocada uma camada adicional de tecido debaixo dos pés. Para evitar dores nas costas, usavam um acolchoado especial, molhos de lã torcidos que eram colocados debaixo da parte inferior das costas. Nas regiões do norte, por exemplo, na Escandinávia, eram usadas tábuas, sobre as quais eram colocadas peles de animais do norte: alce, urso e lobo. Essas peles eram guardadas, transmitidas de geração em geração e usadas unicamente nos invernos mais rigorosos ou para as crianças. Nas terras eslavas também eram usados pisos caseiros feitos de cânhamo, lã e trapos, frequentemente com restos de fuligem e poeira de forno. Essa maneira de fazer a cama não era apenas uma medida forçada, mas também parte do artesanato popular. As donas de casa costuravam as bolsas, secavam a palha, enchiam-nas e limpavam-nas. Foram elas que escolheram que ervas adicionar ao feno: camomila, absinto ou erva de São João, para repelir insetos e dormir melhor. Esse colchão não era durável, mas fruto da experiência, da adaptação e do engenho camponês. Não tinha o conforto a que os descendentes se acostumaram, mas tinha o necessário para dormir depois de um dia duro, calor, embora áspero, e cansaço, que faz um homem adormecer mais rápido do que qualquer consolo. Dormiam profundamente corpo a corpo, rodeados pelos cheiros da terra, dos animais e do fogão, sabendo que amanhã haveria trabalho e novamente palha. Aquecimento noturno, sem invenções modernas. No inverno, o homem medieval não conhecia nem as mantas de plumas, nem o fleece. Cobria-se com o que conseguia poupar, costurar ou conseguir durante o verão. As mais comuns eram velhas capas de lã, capas de viagem e retalhos de linho grosso, herdados dos pais. Se o tecido era muito fino, era dobrado em várias camadas, amarrado com uma corda e colocado sobre o peito, as pernas ou as costas para manter pelo menos um pouco o calor. Os camponeses utilizavam frequentemente sacos de linho ou cânhamo, feitos de grãos ou farinha, cuidadosamente virados do avesso e recheados com palha ou trapos. Algumas famílias recolhiam retalhos de roupa velha e os costuravam para confeccionar mantas de retalhos, em que cada pedaço era um lembrete de tempos difíceis. As peles de ovelha de lã, feitas à mão, eram consideradas quase um luxo, especialmente se eram inteiras e macias. Eram conservadas como herança. No norte da Europa, utilizavam-se peles de animais maiores, cabras, lobos, ursos, quentes, mas pesadas, com um cheiro e gordura característicos. Não só mantinham o calor, mas também repeliam os insetos, sendo por isso especialmente populares no inverno na cabana, onde as pulgas frequentemente viviam. As mulheres secavam e tratavam as peles segundo suas próprias receitas. Algumas as esfregavam com sal, outras com tinturas de casca para eliminar o cheiro. Às vezes, utilizavam-se até esteiras de palha. Não eram colocadas debaixo do corpo, mas por cima, como camada isolante, especialmente durante as geadas severas. Sabia-se que a palha seca aquecia e, combinada com o tecido, criava uma camada quase completa, semelhante a uma manta. Alguns costuravam mangas longas de tecido, as enchiam com lã ou feno e as colocavam ao longo do corpo para evitar a fuga de calor pelas bordas. Nos mosteiros e nas casas dos ricos, utilizavam-se tecidos de lã grossos,
como o pano ou o drape, comprados aos tecelões ou trocados por comida. Essas mantas frequentemente eram tingidas de cores escuras, como grená, marrom e azul, porque duravam mais e pareciam mais quentes. Nos meses de inverno, os monges se cobriam com longas túnicas, mesmo à noite, porque as mantas eram escassas e o frio era quase tão intenso quanto nos campos. Frequentemente, toda a família era coberta com um grande pano, sob o qual se reuniam todos, deitados bem próximos uns dos outros. O calor era transmitido através de seus corpos. As crianças eram aninhadas entre os pais ou sob uma manta, envoltas com as cabeças como um casulo. Caso contrário, suas bochechas congelariam. Em invernos especialmente rigorosos, também eram mantidos debaixo da manta cabras e filhotes de cachorro. Qualquer criatura quente poderia ajudar a manter o calor. Existia a crença de que, se você compartilhasse abrigo com alguém, o inverno não o levaria. Essa sabedoria popular foi transmitida em contos e provérbios. Algumas famílias utilizavam separadores de tecido para criar um compartimento, tipo cabine. Era mais fácil manter o calor e o tecido servia, ao mesmo tempo, de paredes e de cobertores. As pessoas mais abastadas às vezes pediam cortinas grossas sobre suas camas. Os dosséis serviriam para afastar as correntes de ar e manter o ar quente. As imagens antigas mostram que até os reis dormiam sob várias camadas de tecido, frequentemente com almofadas de pele e capas por cima. Os achados arqueológicos indicam que nos séculos V e VI, as colchas com penugem de ganso eram especialmente valorizadas, mas apenas poucos podiam pagar por elas. A gente comum se virava sem nenhuma maciez, utilizando tudo o que não molhava nem apodrecia, até o último pedaço. Esse tipo de vida ensina criatividade. O homem buscava calor, não no conforto, mas nos restos, nas camadas, nos corpos dos entes queridos, nas peles e nas jaquetas velhas. O calor era obtido do trabalho, da proximidade, da capacidade de vestir tudo de uma vez, de uma camisa velha a um pedaço de saco. Mesmo meia pele de ovelha ou um simples pano poderiam se tornar uma manta se lá fora fizesse muito frio e o fogão estivesse frio. E apesar de tudo isso, o sono continuava chegando, porque meu corpo estava cansado ao limite e minha cabeça sabia que tinha que levantar de novo pela manhã. E assim teve que se cobrir como pôde e dormir sob uma pele, sob uma capa, com um cachorro a seus pés e o frio fora do muro. Pedras aquecidas e roupas para dormir. Quando o inverno chegava antes do pôr do sol e as paredes começavam a respirar gelo, as pessoas buscavam qualquer forma de se aquecer, mesmo antes da invenção dos aquecedores modernos. Um dos métodos mais simples e confiáveis era colocar pedras ou tijolos quentes na cama, uma parte essencial da vida invernal. Eles os aqueciam em uma estufa ou ao fogo. Depois, os envolviam em trapos, tecidos velhos, estopa ou pele para não queimar a pele. Esses aquecedores caseiros eram colocados aos pés ou no centro da cama, alguns minutos antes de deitar para aquecer a palha, as tábuas ou as peles. Nas noites especialmente frias, os apertavam contra si imediatamente, tratando com cuidado de aproveitar ao máximo o calor, antes que ele escapasse na escuridão da noite. No norte da Inglaterra e na Escandinávia, esse método era considerado quase um ritual e até tinha suas próprias regras. Crianças, uma pedra menor, mulheres, duas pequenas. Os camponeses e artesãos não tinham tecido suficiente para costurar roupas para o lar. Cada peça era utilizada com sabedoria, frequentemente recosturada e remendada. As botas eram especialmente importantes no inverno, porque mesmo pela manhã, era preciso sair imediatamente para o quintal,
sem tempo para aquecer-se. Às vezes, era necessário sair à noite para buscar água para o gado, chamar os vizinhos e dormir com botas encurtava minutos preciosos. No exército e nas campanhas, era uma ordem obrigatória, em geral, dormir com botas para estar preparado para o alarme ou a batalha. Até mesmo os monges, obrigados por estatuto a observar moderação nos mosteiros do norte, frequentemente não tiravam os sapatos à noite, por necessidade, não por liberdade. O historiador Jacques Le Goff mencionou que, durante os meses de inverno, as celas do mosteiro eram tão frias quanto as choupanas das aldeias, e os irmãos dormiam com roupas de trabalho. Nos registros das crônicas inglesas do século XIV, há menções de que, após uma epidemia de peste e uma forte onda de frio, os camponeses começaram a dormir diretamente com roupa de rua, capas de pele, túnicas velhas, peles de ovelha. Tudo isso era colocado por cima da roupa principal, criando uma proteção de várias camadas contra o frio da noite. Acreditava-se que o próprio corpo aqueceria a roupa, especialmente se estivesse deitado com as pernas dobradas e os braços pressionados contra o peito sob um pano ou uma capa. Os conselhos domésticos das mulheres mais velhas da aldeia até incluíam recomendações sobre qual roupa era melhor para dormir para evitar resfriados. Às vezes, as botas eram retiradas à noite e colocadas debaixo da cabeça, como travesseiro, mas, mais frequentemente, eram deixadas calçadas, especialmente se o chão pudesse estar úmido ou frio. Isso era prático, porque pela manhã fazia especialmente frio na moradia, e era quase impossível aquecer o corpo do zero. Muita gente sabia que adoecer à noite significava perder a força para trabalhar. E naqueles tempos, não se podia sobreviver sem trabalhar. Assim nasceu o costume, herdado do medo do frio, de usar tudo o que aquecia e não perder nem um pingo de calor. Dormir com roupa e sapatos não era loucura, mas uma antiga estratégia de sobrevivência testada por séculos e milhares de corpos aninhados sobre a palha, junto ao canto do fogão. E mesmo quando a manhã chegava ao quarto, a roupa permanecia no corpo como uma armadura, sem dar chance ao frio de entrar. Parasitas, doenças e superstições noturnas. Uma noite em uma casa medieval raramente trazia consigo um verdadeiro descanso. Tratava-se mais de uma série de sonhos ansiosos, interrompidos por coceiras, rangidos e a própria tosse. Dormia-se meio a meio, porque a qualquer momento podia se sentir a picada de uma pulga, ouvir o barulho de ratos em um canto ou de um comensal noturno se dirigindo ao lar. Os percevejos se escondiam nas frestas das caixas de madeira, no feno, atrás das vigas e nas cabeceiras das camas, e nenhum remédio caseiro podia se livrar deles por muito tempo. Nenhum camponês considerava que sua casa estava verdadeiramente limpa, não por descuido, mas pela incapacidade de controlar os insetos e roedores, os pisos congelados, os animais no celeiro atrás do muro, a água estagnada, a palha podre. Tudo isso criava condições ideais para os parasitas. As crônicas antigas e os registros dos mosteiros mencionam infusões de absinto, zimbro e júniper, que eram utilizadas para fumigar as choupanas em uma tentativa de afastar os parasitas. No entanto, a resistência dos insetos fazia com que essas medidas fossem apenas um alívio temporário. Depois de algumas noites, tudo voltava ao normal. Mesmo nos castelos da nobreza, há casos de criados que tiravam as pulgas das camas antes que o senhor dormisse, mesmo que dormisse sobre travesseiros e tecidos baratos. A sujeira, companheira constante do cavaleiro camponês, estava incrustada nas roupas, na roupa de cama, no cabelo e na pele, fazendo do sono um esconderijo entre a poeira e a fuligem. O banho era incomum,
sobretudo no inverno, de modo que o corpo ficava coberto por uma camada de fuligem e suor que apenas atraía os parasitas. Em alguns lugares, até a nobreza tinha dias de banho que não passavam de uma vez por semana. E nas aldeias, era considerado perigoso, até prejudicial, lavar-se no inverno. A doença se espalhava rapidamente. Resfriados, tosses, febres, erupções e feridas eram algo comum nos quartos estreitos e abafados. Dormir no mesmo quarto com uma pessoa doente significava que quase com toda certeza você também adoeceria. Mas não havia outra maneira. As noites após a colheita eram especialmente perigosas, quando a imunidade estava baixa e a fadiga tornava o corpo vulnerável. As mortes infantis por asfixia noturna, febre ou picadas de insetos são descritas nos livros da Igreja como uma realidade trágica, mas familiar. Até os adultos tinham medo de deitar sem rezar. Acreditava-se que a noite era o momento do mal, quando a sombra se aproximava se uma pessoa estivesse fraca. Às vezes, colocava-se uma tigela de vinagre ou cinzas ao lado da cama à noite, na esperança de que isso afugentasse os ratos, ou pelo menos retardasse sua aproximação. Os ratos não eram apenas desagradáveis, eles espalhavam o contágio e podiam morder seu dedo ou sua bochecha enquanto você dormia, especialmente se houvesse migalhas de pão por perto. Após a peste do século XIV, o temor do contágio noturno só aumentou, e até os monges pediam lenha debaixo da cama como barreira contra os impuros. Em algumas partes da Europa, colocava-se uma faca ou uma adaga de ferro na cabeceira, não para a defesa, mas como proteção supersticiosa contra doenças e o mal. As mantas e a palha ou eram sacudidas frequentemente durante o dia, não para limpá-las, mas para arejá-las e protegê-las da umidade e dos insetos. Mas isso não ajudava. A noite trazia de volta a umidade e com ela a podridão, seguida de outra infecção. Assim, dormíamos em alerta, quase como em guarda, ouvindo cada som, sensíveis até mesmo ao movimento do ar. O sono não era um momento de recuperação. Mais do que isso, era outra batalha, silenciosa na escuridão contra a terra fria e as ameaças vivas. O corpo descansava apenas parcialmente, e a mente permanecia alerta, como um sentinela que guarda sua fortaleza vulnerável. E nessa tensão, as noites transcorriam lentas, ansiosas, na esperança apenas de sobreviver até o amanhecer, sem uma mordida, sem um resfriado, sem novas doenças, o medo da escuridão e a resiliência humana. A noite na Idade Média raramente era percebida como um momento de paz. Era uma época de medo, mistério e do invisível. Com o pôr do sol, começava o reino da escuridão, onde as leis ordinárias davam lugar ao desconhecido e perigoso. Acreditava-se que era à noite que os espíritos dos mortos, demônios, bruxas e outras forças escuras vagavam pelo mundo, sendo retidos pela luz durante o dia. Para se proteger do mal, recitavam-se orações antes de deitar. Na maioria das vezes, o Pai Nosso e a Ave Maria. Na cabeceira da cama, colocavam sal consagrado, um molho de hipérico ou, se possível, uma gota de água benta. Algumas famílias pregavam pregos de ferro em forma de cruz na porta, o que acreditavam afastar o mal. Nas janelas, penduravam um pano com o símbolo bordado da cruz ou uma runa de proteção. Esses amuletos eram transmitidos por herança. Nos cantos da casa, podiam-se deixar brasas vindas do lar. O fogo, mesmo agonizante, era considerado o guardião da vida. Existia a crença de que uma jarra vazia, deixada durante a noite, podia atrair espíritos. Sempre aguardavam. Considerava-se especialmente perigoso o período compreendido entre o primeiro e o segundo sono, aproximadamente da meia-noite às 3. Foi neste momento, segundo a lenda, que as bruxas voavam para o sabá,
e as almas dos mortos podiam retornar para casa. As pessoas tentavam não levantar-se desnecessariamente. Se o faziam, pegavam uma vela e sussurravam orações. Em algumas aldeias, era costume deixar um pedaço de pão no parapeito da janela para as almas que buscavam consolo. Isso era, ao mesmo tempo, um ato de misericórdia e um direito de proteção para aqueles que podiam causar danos. Os monges registraram casos de ataques noturnos a pessoas que dormiam. A asfixia, o medo e as alucinações eram atribuídos aos demônios. Historiadores modernos acreditam que se tratava de paralisia do sono ou pânico noturno, mas para o homem medieval era um sinal da presença do mal. Conhecem-se casos em que uma pessoa acordou com arranhões ou hematomas. Acreditava-se que eram marcas de um demônio ou a chegada de uma bruxa. Nas crônicas, podem-se encontrar histórias onde marido e mulher se acusavam mutuamente de bruxaria devido a pesadelos. Nas aldeias, havia vigilantes noturnos, não apenas para proteger-se de ladrões, mas também como proteção contra as forças do mal. Essas sentinelas levavam uma cruz ou um bastão consagrado, percorriam as casas e rezavam em voz alta. Isso adicionava uma sensação de segurança à comunidade, embora não oferecesse proteção real. As crianças eram proibidas de olhar pela janela depois do anoitecer. Acreditava-se que se podia encontrar os olhos de um espírito. E se uma coruja olhasse pela janela, era considerado um mau presságio. Aí iam dormir aquela noite com o coração apertado. Mesmo um simples uivo do vento poderia ser interpretado como o uivo das almas dos mortos ou notícias do outro mundo. Este era um sono medieval, não apenas um descanso físico, mas também uma luta espiritual, uma tentativa de se preservar na escuridão. Cada noite exigia rituais, proteção e fortaleza interior, porque se acreditava que o invisível estava perto e esperando. Por isso, a manhã era recebida com alívio e uma oração de gratidão. Outra noite havia passado. O mal não havia levado ninguém. O sono em tempos de guerra e fome. Em tempos de guerra e fome, o sono se tornava um luxo inatingível, especialmente para os homens chamados às armas, cujo descanso era intermitente e inquieto. No campo de batalha ou nas aldeias devastadas, as pessoas dormiam poucas horas, se é que conseguiam fechar os olhos, porque a tensão e o medo constantes as impediam de relaxar. As crônicas medievais frequentemente mencionam histórias de soldados que dormiam em pé com suas armaduras sobre montes de rochas ou terra, esperando uma nova batalha ou um ataque inimigo surpresa. A fome só piorava as coisas. Os corpos exaustos não podiam se permitir um descanso adequado e os estômagos vazios apertavam o interior de modo que o sono se tornava doloroso e superficial. A dor e o frio frequentemente roubavam o descanso. Muitos morriam de cansaço e insônia, não por ferimentos ou pela espada do inimigo. Nos cantos escuros das fortalezas ou em tendas iluminadas pelas tênues chamas das tochas, as pessoas jaziam sobre tábuas duras ou no chão nu, na esperança de descansar alguns minutos. Os historiadores registram que, durante o cerco da cidade, os habitantes mudaram suas rotinas de sono, às vezes descansando várias vezes durante o dia para recuperar alguma força. Dormir sob um abrigo ou em edifícios abandonados era cheio de ansiedade. O som de passos, o barulho de armas e os gritos dos feridos tornavam impossível sentir-se seguro. Para os camponeses, cujas casas queimavam ou eram destruídas, dormir frequentemente significava tentar se manter aquecido junto ao fogo, sem nem mesmo ter a possibilidade de deitar-se confortavelmente. A tensão psicológica dos guerreiros provocava pesadelos frequentes e insônia, e a falta de um abrigo estável e de calor básico
tornava o descanso quase impossível. Muitas crônicas relatam casos em que, nem mesmo nos campos, os feridos e os doentes conseguiam encontrar descanso. Havia epidemias e infecções que não deixavam tempo para dormir. Em condições de constante ameaça e necessidade, o sono se tornou um breve respiro necessário para a sobrevivência, mas longe de ser garantido. Sabe-se que alguns guerreiros levavam consigo pequenas bolsas de ervas na esperança de que o cheiro de lavanda ou camomila os ajudasse a dormir um pouco. Os idosos e as mulheres que permaneceram nas aldeias tentaram manter a ordem e garantir que os jovens tivessem pelo menos um descanso, porque a resistência determinava o destino de toda a comunidade. Mesmo os rituais religiosos adquiriram um significado especial nessa época, pois as orações antes de dormir eram a última esperança de paz e proteção. As crônicas militares do século XV contêm referências a soldados que aproveitavam os breves períodos entre batalhas para descansar sozinhos, embora muitas vezes dormissem com os olhos abertos. Famintos e cansados, dormiam apenas quando seus corpos não podiam mais lutar contra a fadiga e acordavam a qualquer ruído, preparados para um novo perigo. Assim, o sono durante os anos de guerra e fome não era um processo natural. Era um luxo forçado, disponível para poucos e cheio de medo e ansiedade. Compreender essa dura realidade permite apreciar mais profundamente a incrível resiliência e a coragem daqueles que viveram durante a Idade Média, quando cada momento de descanso podia ser o último. Também é um lembrete de que, mesmo as necessidades básicas, aparentemente simples e mundanas, se tornaram uma questão de luta e sobrevivência em tempos difíceis. O sono medieval não é apenas um processo fisiológico, mas um reflexo das duras condições de vida onde a resistência humana e a esperança eram, às vezes, a única salvação. O sono medieval é mais do que apenas descanso. É um símbolo da luta contra a adversidade, o frio e o medo. Nessas duras condições, cada momento de descanso era um presente, e a resiliência e a resistência ajudam as pessoas a conservar sua humanidade e sua esperança. Compreender essas realidades nos ajuda a apreciar melhor a força de espírito de nossos antepassados que viveram em um mundo sem confortos nem luxos modernos. Seu sono é o reflexo de uma vida cheia de desafios, onde mesmo a noite estava cheia de perigo. Mas foi através dessa luta que o curso da história continuou. Se você achou essa história fascinante e deseja mergulhar mais fundo nas realidades da vida medieval, inscreva-se no canal para explorar como até o processo mais simples, o sono, podia se tornar uma façanha heróica. Obrigado por estar conosco. Não se esqueça de se inscrever e dar um curtir para aprender ainda mais fatos surpreendentes sobre a vida na Idade Média.